Oi gente, mais um vídeo aqui no canal com molde grátis, tá? Como eu prometi, todos os vídeos que eu postar, eu vou sempre deixar o molde disponível da peça que eu estou fazendo no vídeo. Infelizmente, eu só vou deixar para alguns, assim, só vou deixar o molde no tamanho que veste 38, 40, talvez dependendo do até o 42, tá? Ele veste até o 42 esse tamanho, mas só vocês estarem adaptando o molde de acordo com o seu manequim, para menos ou para mais, tá? Só para ajudar vocês conseguirem fazer suas peças. Caso você tenha dificuldade em fazer moldes, então o molde fica disponível aqui sempre, tá? Bom, gente, aí eu vou fazer minha peça, como vocês já devem ter visto na capa. É um short saia e um cropped bustier. Só que assim, esse cropped, o molde, ele é um molde simples. Eu vou deixar, como vocês viram no início, esse molde em amarelo. E o short só vai ter o molde do short aí. Só que assim, deixa eu explicar. O molde do short, ele vai ser pequeno. Por quê? Porque eu fiz esse pra malha, esse molde pra malha, tá? Então, eu usei, na verdade é um tecido, é um bengaline bem rígido. Esse tecido é um tecido que estica muito, mas em compensação ele tem uma boa gramatura, ele é bem firme mesmo, é muito bom mesmo esse tecido. E ele veste super bem, o bengaline ele veste super bem no corpo. Toda peça que você faz ele veste muito bem, pelo menos eu acho que sim. Dobrei ali meu tecido e posicionei meu molde ali na dobra. Eu tô tentando ajustar. Gente, o que eu estou fazendo com a régua? O bengaline, o fio da elasticidade dele é contrária, em oposição, vamos dizer assim, da auréola. Geralmente eu corto na direção da auréola dobra, né? Nesse caso aí é contrário, como vocês estão vendo aí. Vocês dobram o tecido no sentido que estica mais, tá? Então, eu estou medindo aí para ver se o fio está correto. Tem que cortar no fio do tecido, porque senão você cortar torto, ele vai ficar esticando em diversas direções, que o bengaline ele tem isso, ele estica em 3 direções, tá? De 4 ele estica em 3. Aí ali eu já tô fazendo o risco ali com o meu lápis. Tomem cuidado quando vocês forem fazer risco em tecidos brancos com caneta. Não façam com caneta, a não ser que seja canetas que apagam com calor, tá? Tem canetas assim. Eu não tenho essa caneta aqui, eu não encontrei, nunca encontrei aqui. Aí, se for um tecido claro, eu risco com lápis, mas vocês tomem cuidado, tá? Não risca muito forte não, para não danificar seu tecido e dar trabalho de sair. Tá? Nessa hora aí, gente, eu afastei um pouco porque eu percebi que eu não ia colocar zíper. O molde, ele vai em modo que você possa colocar um zíper, tá? Como vocês estão vendo o risco aí, né? Nesse meio aí onde tá na dobra. Então, vocês têm que deixar o espaçozinho de 2 centímetros, pelo menos, para colocar o zíper. E no meu caso aí eu não vou colocar, então eu só risquei, fui riscando bem certinho ali, tá? Nessa parte aí do decote das costas, eu vi que tava muito baixo, eu resolvi na hora de cortar, eu cortei mais alto. Na verdade, eu quis que ele ficasse mais alto mesmo, tá? Eu vou recortar aí todas as peças. É simples, gente, para cortar você já sabe como é. Simplesmente botar na dobra do tecido, onde tem escrito dobra, onde não tem você corta 2 vezes, você corta as quantidades de vezes que necessário. E simplesmente é isso. E na hora de montar, vocês vão ver aí no vídeo. Todos os moldes vão com margem de costura. Eu vou colocar 1 centímetro a 1,5 cm de margem de costura, tá? Então, se vocês querem um pouco mais larguinho, vocês aumentam a margem de costura. Se quer mais apertadinho, vocês diminuem. No caso meu aí, eu preciso que esse short fique bem justinho no corpo, mas não apertado. Como eu fiz aí esse molde, tá vendo que ele tá bem arredondado ali na perna, ali em cima. E o molde é 2 em 1. Então, você já vai ter no molde só frente e costa, que eu aconselho a vocês, para vocês conseguirem fazer, se você não tem costume de usar molde, em um molde para cortar frente e costa, como é o caso desse molde, vocês fazem o que? Vocês retracem esse molde da frente, vai estar lá escrito, você sabe como identificar o molde frente, o molde costa. Retraça em uma folha, de qualquer folha, gente, qualquer folha você junta aí com cola,
fita crepe e vai retraçando o molde para ele ficar mais firme e ficar separado, frente e costa, caso você queira. Caso não queira, deixa assim mesmo. Eu vou cortar ali riscando todo no molde, não já tá com margem esse molde, então para mim não, como é um tecido que estica muito, eu já foi diminuir na hora de costurar, aumentei mais para dentro para ele ficar mais justinho. Como é um short saia e ele vai ser apenas unido, o short na saia apenas pelo cós, não vai ser unido nas costuras laterais como alguns short saias são. Esse short saia é saia frente e costas, tá? Então o short fica por baixo, meio que um shortinho mais curto por baixo da saia. Eu quis fazer assim, que eu preferi assim, do que aquele short que é só a saia na frente. Eu queria que ele ficasse parecendo o short saia, aparecendo, vendo que dava para ver que era um short saia, mas que a saia predominasse no desenho, tá? Aí eu cortei a parte das costas, agora eu tô recortando, porque a parte da frente, agora eu vou destacar ali, tá? Eu destaquei aqui dessa forma aí, porque eu já tô acostumado a fazer esses moldes, então para mim não tem problema nenhum, eu sempre faço moldes assim. E então, mas assim, no seu caso, é bom você retraçar primeiro o molde das costas, que é o maior, e depois você corta onde todo o molde das costas, o excesso que tem, e vai retraçar o desenho do molde da frente, tá? Ali eu tô dobrando meu tecido para aproveitar de uma forma melhor. Tá? Continua ali no fio do tecido, tá? Eu só tô dobrando no contrário, porque assim você consegue aproveitar de forma melhor seu tecido. E eu vou cortar novamente agora a outra parte do short. Para cortar da saia, eu fiz dessa forma como vocês vão ver no vídeo. Apenas depois que eu costurei o short, eu não vou cortar logo a saia, tá? Eu vou fechar todo o short primeiro, as costuras, vestir, como eu falo sempre, eu faço a peça, faço uma costura leve, visto e ajusto no meu corpo como eu quero. Vou marcando, vou alfinetando, eu vou passando um giz só para desenhar onde eu quero apertar o tanto e recosturo de novo, acerto tudo para poder finalizar. Eu sempre faço assim porque eu alinhavo, na verdade, como eu falo sempre, eu sempre alinhavo as peças. Eu alinhavo a peça, visto e vejo como fica no corpo e já faço os ajustes ali mesmo, porque assim se torna mais prático você ter uma peça com um acabamento melhor, sem precisar você faz a peça, costura tudo, aí veste, não ficou tão bom como você queria, aí você desfaz costura, isso pode acabar estragando o tecido. E o alinhavo com agulha de mão, simples, é bem mais rápido, é prático e é muito aconselhado e muito usado por costureiras, tá? Agora eu tô terminando de recortar, tá? Eu só deixei um pouquinho de margem ali na lateral do short, mas depois que eu vesti, como ele tem muita elasticidade, então eu não marquei pence aí, tá? Como eu fiz quando eu vesti, se fosse precisava pence nas costas por conta da queda da cintura, né? Aquela queda do bumbum. Só que o que eu fiz, quando eu ajustei mais na cintura, nas laterais, quando eu vesti e provei, o suficiente, ficou bem justinha no meu corpo, sem precisar ficar apertado, que eu não queria apertado, eu queria apenas justo. E esse tecido é muito confortável, gente. Aí eu tô mostrando aí como vai ser quando for costurar, né? Eu ia fazer esse vídeo em duas partes, porque ele ficou longo, infelizmente. Mas eu no final resolvi editar ele e deixar ele só em um mesmo, tá? Pra vocês já terem o molde completo das peças, tá? A parte da saia, como eu falei, só vou cortar depois que eu costurar o short, porque eu vou cortar pelo short, tá? Já de acordo com a largura total do short. Vocês vão ver no vídeo que é bem simples, não tem segredo. Mas não se preocupe, para quem não consegue fazer, não tem muito costume de fazer moldes, não tem muita prática, então eu vou estar deixando aqui sim para vocês, tá? O molde do short, o molde da saia e da parte de cima do croppedzinho, tá? Gente, uma dica, como aqui já tem moldes de outros croppeds, corset, mais estilo corset, mais justinho, mais firme, vocês
podem estarem usando eles também para fazer a parte de cima, ou fazer apenas um top reto, se você acha que isso dá muito trabalho. É simples, tá? Eu resolvi fazer esse crop porque eu queria um cropped branco assim, que eu queria um conjuntinho assim. Para costurar o short, você já sabe como faz, né? É só costura aí no gavião do short. Aí eu vou costurar frente e costa, depois eu vou juntar as laterais e o gancho. O short não tem que ser rápido mesmo, porque vocês já estão acostumados a ver short aqui no canal, então é bem simples. Depois que eu vesti, costurei o short, alinhavei, vesti, provei, ajustei, costurei todo, já fiz acabamento em zigue-zague, costurei todo no ponto reto, tá? O ponto reto 2, para ele ficar, como é uma malha, para ela ficar mais pequenininho, porque se você costurar num ponto muito largo, ele pode pular pontos. Usem agulha bico de ouro. Gente, na malha, se for muito fina, você tem que usar uma agulha menor, tá? Sendo malha, tem que usar uma agulha menor para malha. É só vocês pedirem como uma agulha bico de ouro para malha, aí você uma malha mais grossa. No caso aqui meu, geralmente eu costumo usar muito a 14. Só que assim, eu gosto de usar a 14, eu tô acostumada, eu consigo fazer quase todas as peças com essa agulha. Mas eu indico, se você for fazer num tecido fininho, muito fino, delicado, usa a número 11, a número 9, tá? E tomem cuidado em relação a isso. Às vezes você acha que não consegue, ou sua máquina tá com problema só por estar usando a agulha errada, certo? Na tensão 3, 2,5, 3 no máximo, eu costuro malha. E o zigue-zague 7 ou 8, tá? Agora, depois do short pronto, para costurar o short, como eu faço? Eu dobro ele dessa forma aí ao meio, né? Primeiro pela parte das costas. Eu cortei primeiro as costas, aí eu dobro a parte do gancho, tá? E dobro ali coloco a parte do gancho ali, ó. Onde tá o gancho, tá? Eu coloco na dobra do tecido. A cintura, como eu vou colocar aí nessa hora aí, eu não sabia, eu tava na dúvida se eu colocava um cós separado ou já fazia ele direto aí. Só que no final foi que eu resolvi, por isso eu deixei um pouco mais do que a parte do short, mas não tinha necessidade, que no final eu simplesmente cortei as duas partes iguais ali, tá vendo, ó? Da saia, frente e costas. Eu vou colocar pence nas costas da saia, tá? E vou cortar dessa forma como vocês estão vendo. Redesenhei e vou dobrar ali. O detalhe eu vou fazer desse jeito aí, ó. Nessa diagonal aí, um detalhe aí, sem marcação. Vocês viram que eu não marquei, eu usei a régua apenas para riscar e deixar um pouco mais vivo para vocês conseguirem enxergar o desenho. E vou desenhar meio que a mão livre mesmo aí, gente. Esse detalhe que eu fiz na saia, essa fenda. Se você não quiser, é só você simplesmente cortar frente e costa, faz a pence nas costas e costura a saia normalmente, tá? Não é obrigatório, eu que quis fazer esse detalhe. No caso do molde, eu vou colocar o molde com esse detalhe, tá? Porque aqui já tem molde simples, de saia simples, vocês já devem ter baixado aí. Então não vi que tinha necessidade de fazer o mesmo saia, eu resolvi realmente fazer igual a que eu usei, certo? Uma coisa, talvez vocês vão ter o molde em dois PDF. Eu vou ver se eu consigo passar o molde para um único PDF para vocês conseguirem. Então não se assustem se ficar aí com muitas páginas, tá? É porque quando o molde eu repasso para as folhas A4, então ela vai conforme o total de folhas que vai caber. O exemplo do short geralmente pega 4 folhas, tanto frente e costa, por isso eu vou colocar ele junto, num único só. E a parte da saia eu vou colocar separado por conta desse acabamento aí, desse detalhe aí, entendeu? Então não se assuste se for ficar bastante folhas aí no PDF, certo? Aí agora o que eu vou fazer, nessa primeira linha azul aí, na diagonal, eu vou cortar, porque eu vou usar o acabamento em revel. Vocês já sabem como é o revel, né? É aquele pedaço de tecido que desenha igual o desenho da peça, e vocês costuram no lado certo, depois vira para o avesso e faz o pesponto, caso o tecido peça. Se não, se for um tecido que você possa passar o ferro, então é só você vincar com o ferro, que nem precisa passar costura. Mas geralmente muito difícil não precisar do pesponto, tá? Vou cortar o revel onde eu estou apontando e na outra partezinha ali da saia também, tá? Outra coisa,
Eu fiz o acabamento da parte de cima desse conjunto todo em revel, tanto na cava quanto no decote e também na parte de baixo, na parte da cintura. Eu fiz o acabamento todo em revel, tá? Em forma de revel, porque eu acho que fica um acabamento mais bonito e fica um acabamento diferente. Caso você não goste, é só você fazer ele todo duplo, que assim a costura fica toda embutida, tá? Assim como o corset listrado que tem aqui, o último corset que eu fiz, que vocês vão ver que você só corta todas as peças 2 vezes, né? Para ele ficar o acabamento todo embutido. Depois que eu costurei o short, costurei a saia, fiz os acabamentos, fechei aí todo, não tem segredo essa saia, ó, ela ficou assim, virei, fiz o pesponto. Tá tudo certo aí, fica a coisa mais linda, gente. Fica muito bonito, bem delicado mesmo. Agora, do jeito que tá a saia, dessa forma aí, eu vou pegar o short, tá? E vou colocar dentro da saia, mas não ele virado do avesso. Vai ficar o quê? Lado direito com lado avesso. Do jeito que vocês vão ver aí eu colocando. E vou cortar uma faixa na largura da cintura do short da saia aí. No caso, como vocês fazem para cortar uma faixa num tecido que contém elasticidade, para substituir o elástico, você não vai colocar elástico. Eu cortei o que? Minha cintura é 78, eu faço 78 menos 15%. O valor vai ser o valor que eu vou colocar aí no cós da saia com o short, tá? Olha, tá vendo? Eu tô colocando aí, ó, lado direito com o lado avesso da saia. O lado direito do short eu coloco dentro, sem virar do avesso. E encaixo as costuras laterais, tá? Eu não fiz pence no short para não ficar muito grosseiro nessa parte aí das costas. Por isso eu fiz, em vez das pences, eu ajustei na costura lateral da cintura. Eu ajustei ali, certo? Como é o tecido que estica, então você consegue fazer o ajuste tranquilo. É mais difícil quando você faz em tecidos plano, que não contém elasticidade nenhuma ou muito pouca mesmo, tá? Olha como fica lindinho. Eu queria que o short ficasse assim, gente, ó, mais curtinho, para vocês, para perceber que tá com shortinho por baixo, tá? Ali ali ficou alto, né? Aí se a sua ficar muito alto, vai ser em cintura alta, você diminua o valor ali na cintura, você corta no valor da saia, do cós, perdão, no valor do cós. Exemplo, esse cós vai ser 4 centímetros, eu cortei 8, porque eu vou dobrar, para ele ficar todo, lógico, a costura toda dobrada ali, ficar dobradinho. Então a saia, depois que eu costuro as laterais, eu só encaixo dentro, você já sabe como encaixar o cós aí, né? Então já tem vídeo aqui no canal mostrando o cós de short, a mesma coisa de saia, o calço, se você for fazer em malha, o mesmo método, certo? Aí eu resolvi, eu não percebi que não tinha gravado eu encaixando o cós todinho, gente, eu achei que tava gravando, sério. Então, o que eu fiz? Eu abri, tirei de novo e coloquei para gravar de novo, gente, para vocês conseguirem ver como eu fiz, tá? Por isso que eu tirei da saia, não estava errado, apenas não estava gravando antes. Olha, eu pego o cós, a costura do cós é só uma, tá? Costurei, depois eu dobrei, uni as costuras laterais ali, como vocês viram. Aí eu vou unir a costura do cós em uma das laterais. Ah, mas eu não quero costura na lateral. Então é só você centralizar ela nas costas, tá? Não tem problema nenhum. E vou alfinetar todo. O cós, ele funciona como, nesse caso aí, ele funciona como um elástico. Vamos supor, o elástico geralmente vocês sabem que o elástico você costura, você diminui, é menor do que a cintura, aí você estica ele e vai posicionando. O cós, nesse caso aí, é a mesma função, certo? Só não é a mesma função quando é cós em tecidos planos que não contém elasticidade, como eu já falei, tá? Depois de fazer todo o encaixe aí, eu vou passar uma costura e a saia já vai estar pronta, o short saia já vai estar pronto. Gente, esse short saia, vocês podem achar que ficou difícil de fazer, mas não é muito básico mesmo.
A única coisa diferente que tem nesse short saia é essa fendazinha da forma que eu fiz, mas é uma fenda bem simples, que eu fiz de uma forma que não precisa você dobrar. Porque o bengaline é uma malha, mas ela desfia bastante, tá? Então você tem que fazer os acabamentos bem feito, tá? Em zigue-zague, onde precisar zigue-zague você passa, porque ela desfia bastante. Eu fiz a barra da saia e a barra do short na agulha dupla. Eu aconselho vocês a fazer. Vocês vão ver como fica um acabamento muito profissional, tá? Principalmente para quem é iniciante, esses acabamentos a gente vai se apaixonando a cada dia mais. E eu aconselho vocês a buscarem tipos de acabamentos diferentes, porque as peças ficam muito mais lindas, ficam os detalhes muito mais bonito, tá? E o acabamento da barra aí do short, da barrinha da saia, eu apenas dobrei 1 centímetro, depois dobrei bem mais largo, ficou bem larguinha, tá vendo? Para não ficar mostrando, e ficou pronta. Agora vamos para a parte de cima. A parte de cima é bem simples, tá? Aí as duas partes que você corta, né, junta ali, vai estar lá no molde da frente. Aí é desse jeito aí, gente. Eu quis mostrar como é o molde. O molde vai desse jeito aí, e a parte lá do bojo. Aí as costas eu marquei bem o tecido. Isso aí é giz, gente. Não se assustem. Giz de escola, então sai na água facinho. Mas se vocês têm medo, é só vocês buscarem o giz de costureira. Eu já não comprei porque aqui não tem, na minha cidade não tem esse tipo de giz. Então eu uso uso lápis. Aí, gente, eu vou unir dessa forma aí essa parte da frente aí do cropped. Eu vou unir onde tá mostrando ali nas costuras. Vou fazer o acabamento nessa parte do meio, só nessa barrinha de cima, tá? Só nessa partezinha de cima. Fazer a costura no ponto reto, depois um zigue-zague para acabamento. E vou fechar a parte das costas ali nas penças, como eu fechei aí. E ela fica assim, tá? Essa pença é muito comprida, tá? Se você não quiser a pença, você tem que acinturar bem e afastar, caso você não goste de pença. E afastar ou cortar como a frente, abrir as partes, depois fazer uma costura. Mas se você não sabe fazer isso, é só você deixar do jeito que tá. Aí eu vou fechar as laterais, tá? A parte de frente e costa, fechei as laterais. E vou costurar essas partezinhas aí. Essas partezinhas aí, gente, vocês já viram, tem outros vídeos aqui no canal. Só vocês estarem entrando no canal, gente, e assistindo. Já tem vídeo aqui, ó, só vocês unirem essas partezinhas aí. Vai numerada, número 1, 2 e 3. Vocês unem primeiro a número 2 e 3, depois as duas juntas, você une na número 1. Para ela ficar com esse acabamento aí. Se você não gosta desse tipo de cropped, é só vocês simplesmente fazer um cropped simples, ou vocês eu vou deixar um molde de um cropped reto de alcinha aqui, tá bom? Para quem não gosta desse tipo de cropped, eu vou deixar um cropped para facilitar para quem quer costurar, mas não quer costurar, não sabe costurar, uma costura mais complicadinha, vamos dizer assim. Para quem é iniciante, acha complicadinho, gente, mas não é. É simples, é só vocês tentarem, né? Aí, gente, ó, para costurar, eu uni essas duas de baixo, como eu falei, aí uni as duas de baixo na de cima, e vou costurar no bojo. Esse bojo, é opcional, tá? No meu caso, eu quis colocar o bojo. Se você não quiser, é só vocês cortar essa partezinha aí do seio 2 vezes e deixar ele reforçado e costurar lá. Não precisa, não é obrigatório. Aí ele fica dessa forma aí, eu pespontei tudo, né? Resolvi pespontar logo e vou costurar nele. Esse bojo não era esse formato, eu queria esse formato, mas não tinha aqui. Então eu cortei ele e tentei adaptar pra peça, então ele ficou assim, tá? Aí eu costurei ali, ó, pro lado direito com o lado avesso do bojo, lado direito do tecido com o lado avesso do bojo. Viro ele ao contrário, ele vai ficar do lado certo, dessa forma aí. Tá? Vou fazer um pesponto lá em cima para não correr o risco do bojo, o tecido ficar puxando o bojo e ficando aquela dobrinha para fora. Então o pesponto faz com que o tecido fique firme no bojo e não vai ficar puxando, mas não é obrigatório também. Se você não gosta, é só você não costurar, tá? Mas corre o risco sim de ficar puxando para fora o tecido quando você puxar a roupa, se eu estiver ajustando a roupa no corpo, ela puxar. Aí, ó, eu vou deixar. Esse excesso de tecido é normal, você deixa para tirar no final. Se você tirar antes de costurar o bojo aí na peça, corre o risco de você faltar tecido, tá? Uma coisa,
essa lateral aí do bojo, você encaixa nessa lateralzinha aí, ó, do meio, do centro, meio aí, ó, como vocês estão vendo. E todo vai, como já vai com a margem de costura ali, já vou encaixar na minha margem de costura de 1 centímetro ali. E vai envolvendo todo o bojo nesse esse espaçozinho arredondado onde tem que encaixar. Vai puxando o tecido ali, bonitinho, vai arrumando. Tenta encaixar, centralizar a costura central do bojo na parte da costura do cropped, da blusinha, tá? Se não conseguir ficar muito centralizado também não vai ter problema nenhum, certo? O importante é vocês tentarem fazer suas pecinhas de roupas aí pra vocês, tá? Gente, me segue lá no Instagram, vocês podem me marcar, fazer uma peça aqui do canal, me marca lá nos stories, nas publicações, que eu vou amar comentar, vou amar curtir sua foto, tá? Me marca lá, tá? O meu Instagram, ele sempre fica dentro do canal, é só você ir na aba sobre do canal, que tem meu Instagram, já vai te direcionar direto para ele, certo? Aí, gente, depois que costurar, alfinetei tudo ali, como vocês estão vendo, vou fazer uma costura e vou fazer um acabamento em viés, elástico viés, certo? O elástico viés é opcional, se você quiser pode fazer do tecido mesmo, tá? E vou fazer o acabamento aí embaixo, vou fazer o acabamento lá juntar os ombros e fazer o acabamento em toda a volta, e a peça ficou assim. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, gente.